Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 6h59. Repita. 6h59. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E T-Line Jeep São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio 235, Royal Park. Olá, bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é segunda-feira, 7 de setembro de 2020, dia da independência do Brasil, 198 anos, é feriado nacional. Vivemos o inverno brasileiro em São José dos Campos, 18 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo, no YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos, é o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. O sistema de estacionamento rotativo em São José dos Campos volta a operar amanhã. Inicialmente, a Zona Azul será implantada na Avenida Andrômeda e depois em outras regiões. As vagas terão sensores e o mapa de ocupação poderá ser visto por meio de um aplicativo de smartphone, assim como a quantidade de vagas disponíveis em painéis eletrônicos. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Aulas presenciais da rede municipal serão retomadas apenas em 2021 em São José dos Campos. O governo de São Paulo atualiza plano e coloca 95% da população do estado na fase amarela. Ribeirão Preto regride. Deputado federal Eduardo Cury propõe remanejamento de R$1 bilhão no orçamento da União para ajudar na manutenção de empregos na Embraer. Homens são presos em tentativa de furto a banco na zona sul de São José dos Campos. Câmara de Caraguatatuba abre concurso público para preenchimento de 42 vagas. Poupa Tempo realiza mais um mutirão para pedidos de RG no interior do estado. São José dos Campos será contemplada. No GP da Itália, Pierre Gasly vence corrida maluca em Monza com acidente de Leclerc e punição a Hamilton. Corinthians empata, São Paulo, Palmeiras e Santos vencem rodada no final de semana. E vamos às manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia. No nosso encontro de hoje, eu vou falar sobre um balanço de Toffoli sobre a presidência do Supremo, em que ele elogia o presidente Bolsonaro por suas atitudes democráticas, assim como os ministros, segundo ele, que sempre seguiram as instruções, as decisões do Supremo. Foi um cala-boca nos ministros Barroso e Fachin. Vou falar também sobre a decisão do governo brasileiro a respeito de diplomatas venezuelanos. Vou falar sobre uma declaração do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, se queixando de que tucanos estão cada vez mais namorando o presidente Bolsonaro. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. 7h03. Repita. 7h03. As aulas presenciais para cerca de 72 mil alunos da rede de ensino municipal de São José dos Campos serão retomadas apenas em 2021. Os alunos são da educação infantil, ensino fundamental, atendimento educacional especializado e EJA, educação de jovens e adultos. A decisão leva em conta a logística de organização de trabalho de forma remota e presencial para atender aos alunos, orientações do Comitê de Enfrentamento do Coronavírus, reuniões com a União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado e pesquisa com os pais dos estudantes. De acordo com o decreto, as escolas particulares poderão retornar obedecendo o Plano São Paulo, a resolução da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e a deliberação da Comissão Intergestores Bipartite. O decreto prevê ainda que a rede estadual pode retornar conforme orientação do Estado. O
O governo de São Paulo atualizou na sexta-feira a classificação das regiões no plano de reabertura gradual das atividades econômicas durante a pandemia e anunciou o avanço de 5 regiões e o retrocesso de uma. Com isso, 95% da população do estado está na fase amarela de classificação do plano, a qual permite o funcionamento de bares, restaurantes, comércio e outras atividades não essenciais. O governo também prorrogou a quarentena pela 10ª vez e o estado segue sob restrições até o dia 19 de setembro. Marília, Presidente Prudente, São João da Boa Vista, Registro e São José do Rio Preto passaram da fase laranja para a amarela. A única região que regrediu foi Ribeirão Preto, que passou da fase amarela para a laranja. O estado permanece sem nenhuma região na fase vermelha, a mais restritiva do plano de flexibilização econômica. Estradas. Nesse momento, a rodovia Presidente Dutra tem tempo bom, ainda tem alguns pequenos trechos com neblina nesta manhã de segunda-feira. Motorista que sai ali pela Getúlio Vargas, nesse momento, hoje, pelo menos, não tem problemas, né, Clemente? É que enfim, né? Feriado também, feriado. Né? Por isso que não tem problema. Ali tranquila, Dutra tranquila, sossegado, pelo menos por enquanto. Sim, tarde, por enquanto, né? Tá tranquilo. Hoje talvez até que não seja tão problemático, acho que a Dutra talvez não, agora com certeza Tamoios, Floriano, Cavalho Pinto, aí a coisa vai complicar. Verdade. Mas por enquanto tá tranquilo, a Dutra tá sossegada, a rodovia Ailton Senna também tem trânsito fluindo bem nesse momento, tem boa visibilidade, a mesma situação no corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, ali pelo Rodoanel Mário Covas também no trecho sul, trânsito flui tranquilo, Oswaldo Cruz que liga Taubaté ao Ubatuba não tem problemas, a gente ainda tem alguns pequenos trechos ali com neblina. Oswaldo Cruz por enquanto, né, Eloy? Por enquanto, né? À tarde a coisa pega. A volta lá, o bicho pega também. Eu acredito que ali por volta de umas 3h30, 4 da tarde, aí a coisa já começa a complicar. Aliás, não só na Oswaldo Cruz, como na rodovia dos Tamoios também, né? Verdade. Isso vai complicar. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, nessa manhã é a que está com a cara mais agradável. Tem sol já em quase toda a extensão, pouca neblina, o motorista faz uma viagem tranquila, pelo menos nesse momento, né? Lembrando que a rodovia dos Tamoios tem operação Pare e Siga hoje, por conta das obras de duplicação ali no trecho de serra, mas essas obras estarão suspensas a partir do final da tarde. Eu fui para Minas fim de semana agora, no sábado, e voltei no sábado, porque implantaram lá aquela ação lá, aquele protocolo, não entre, se não tem parente, volte. Eu tive que voltar, viu? Fui até Pedralva. Literalmente foi um bate e volta. Eu tinha parente em Pedralva, fui lá, sem problema nenhum, e daí eu queria esticar até a Lagoa de Minas, São Lourenço, olha, tem barreira, e todas as cidades do sul de Minas estão praticamente fechadas para a entrada de pessoas que não são da cidade ou que não têm hotel ou pousadas reservados. Conclusão, a melhor coisa é retornar tranquilo, sem nenhum problema. A hora. 7h07. Repita. 7h07. A partir de amanhã, o Poupa Tempo realiza o 4º mutirão para solicitações de RG. Desta vez, 15 postos localizados em cidades do interior irão atender a população que precisa do documento de identificação, sempre com horário agendado pelo portal poupatempo.sp.gov.br. A grade de agendamentos está disponibilizada desde as 7 da manhã de hoje. Desta vez, 2.500 vagas serão ofertadas à população. Entre as unidades participantes está São José dos Campos. A partir de quinta-feira, os mesmos postos que receberam mutirão retomam as atividades presencialmente, mas apenas para serviços que não podem ser feitos de forma online. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, TRT-15, marcou para amanhã uma audiência virtual de conciliação entre Embraer e Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. A audiência foi agendada após pedido da Embraer, que está em um processo de demissão de 2.500 funcionários. 900 foram dispensados na última quinta-feira e 1.600 aderiram ao Plano de Demissão Voluntária, PDV. O processo, que envolve a audiência da próxima semana no TRT-15, está em segredo de justiça. Após as demissões, o sindicato aprovou greve e também uma proposta com os trabalhadores que prevê cancelamento da demissão coletiva. Apesar da greve aprovada pelo grupo de trabalhadores na Assembleia, a Embraer afirmou que não reconhece o movimento e que as operações continuam normalmente. A Embraer informou que decidiu cancelar uma reunião que estava marcada para a última sexta-feira, em que responderia à proposta feita pelo sindicato. Agora são 7h09, 7h09, ainda falando
Falando sobre a Embraer, a Giovana Bubniak conversou com o deputado federal Eduardo Cury, que propõe remanejamento de R$1 bilhão no orçamento da União para ajudar na manutenção de empregos na Embraer. Bom dia, deputado. Gostaria de saber como o senhor recebeu essa notícia das demissões na Embraer. Olá, amigos da Jovem Pan. Olha, com muita tristeza essa notícia das demissões na Embraer. Em que pese todo mundo está sabendo dessa mega crise internacional provocada pela pandemia e que a indústria aeronáutica no mundo foi muito afetada e a gente já imaginava que algum reflexo ia ter na Embraer, mas a gente sempre espera que o melhor possa acontecer. Então, muita solidariedade a todos esses funcionários da Embraer que foram demitidos e vamos fazer o possível agora para ajudá-los, para apoiá-los e apoiar a Embraer também para que ela possa sair dessa situação. Olha, assim que eu soube da notícia do orçamento da União que foi enviado essa semana e da infeliz notícia das demissões da Embraer, eu estive estudando o orçamento e percebi que tem esse 1,6 bilhão de reais para a compra do caça sueco e 600 milhões do programa do cargueiro, no KC-130, feito pela Embraer. Ora, vamos inverter isso. Eu estou fazendo uma emenda no orçamento, eu espero o apoio de todos, sindicatos, eu vou pedir apoio de toda a classe política, de todos os brasileiros, para que a gente possa convencer o governo federal a inverter a rubrica e deixar 1 bilhão e 600 para o KC, porque ele é integralmente feito a engenharia aqui no Brasil, a produção aqui no Brasil, e o caça sueco pode aguardar um pouquinho mais. Ele pode ser diminuído do programa esse ano, nós estamos falando 2021, e em 2022 faz a compensação. Dessa forma, sem gastar um centavo a mais do orçamento público, a gente pode injetar mais 1 bilhão na Embraer e, logicamente, reaproveitar muito dos funcionários que foram demitidos. Agora, deputado, para que essa proposta de remanejamento do orçamento do Ministério da Defesa para socorrer a Embraer realmente aconteça, depende do quê? Eu tive essa ideia junto com a minha equipe agora essa semana e depende do remanejamento, uma mudança no orçamento do Ministério da Defesa. Essa proposta ainda vai ser votada no Congresso, na Câmara dos Deputados, no Senado. Eu estou fazendo uma emenda no orçamento, mas a gente precisa do apoio do governo federal e do Ministério da Defesa para que ele aceite essa mudança de forma a ajudar a Embraer no ano que vem, 2021, sem nenhum prejuízo com gasto, ou seja, não vou ter um gasto maior nenhum. Simplesmente a gente empurra um pouco o programa do caça sueco para frente, mesmo porque o Brasil não está em guerra, e puxa o programa do KC, produzindo mais aviões KC, mesmo porque eles estão sendo utilizados, inclusive durante a pandemia, para levar suporte, respiradores por todo o Brasil. Mas isso não pode demorar, deputado? E nesse caso, podemos perder a mão de obra qualificada? Não, essa decisão é rápida. O orçamento vai ser votado agora nos próximos 2 meses, vai ser avaliado agora nos próximos 2 meses. Se houver uma sinalização do governo federal que pode trocar a rubrica, isso dá tranquilidade para a Embraer de contar com mais 1 bilhão de vendas o ano que vem do KC, e ela pode replanejar, por exemplo, o nível de funcionários que ela vai precisar, e com isso a gente ter um impacto positivo já esse ano. Deputado Cury, desde que a Embraer anunciou que a Boeing desistiu do negócio, isso em meio à pandemia, e que já se previa uma dificuldade, o governo, deputados e senadores já não poderiam ter feito algo pela Embraer? Sim, a primeira saída da Boeing, a Boeing aproveitou essa questão da pandemia, como ela tinha acertado um preço maior, as empresas aéreas estão valendo menos, logicamente era mais vantajoso para ela desistir do negócio e pagar a multa do que pagar o preço acordado anteriormente. Mas eu acredito que isso não inviabiliza um acordo no futuro. A Embraer ainda ela é muito complementar à cadeia produtiva dela com a da Boeing, e eu acho que é interesse em ambas que no futuro algum tipo de parceria aconteça, mesmo sobre outras condições econômicas. Quanto ao governo, era uma negociação privada, não tinha como o governo intervir na negociação da Boeing com a Embraer. Agora sim, com a crise e com a possível demissão, eu acho que é hora do governo federal agir, e tem como fazer, como eu disse, uma coisa simples, a mudança da rubrica, sem gastar um centavo a mais. Isso já vai mudar completamente o panorama da Embraer no ano que vem, ou seja, com mais 1 bilhão de reais, são mais funcionários que ela pode contratar, cadeia de fornecedores, mais peças que vão ser ajudadas, e com isso, o ano 2021 a gente consegue passar para que 2022, quando a economia tiver a plena carga, a aviação comercial possa compensar, logicamente, a queda das vendas que tivemos esse ano. Eu agradeço a entrevista do deputado federal Eduardo Cury. Muito obrigado, deputado, e um bom dia.
Agora 7h13. Repita. 7h13. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. T-Line Jeep São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio, 235, Royal Park. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Conhece a tarifa social de energia elétrica? Um benefício do governo federal que dá de 10% a 65% de desconto na conta de energia. Válido para consumidores residenciais que atendam a alguns critérios e com consumo mensal de até 220 kW. Para se cadastrar é necessário o NIS, Número de Identificação Social do Cadastro Único, também conhecido como CAD Único, e cadastro atualizado no CRAS da sua cidade. Mais informações acesse edp.com.br/tarifa social. EDP, conte com nossa energia. Jovem Pan. Já imaginou morar em São José dos Campos, ao lado do Center Valley Shopping? A Reflora apresenta o Atuale Residência. Apartamentos de 3 e 2 dormitórios, com 1 ou 2 vagas de garagem, plantas de 56 a 73 metros quadrados e varanda gourmet integrada com a cozinha. É modernidade para se conectar e lazer completo com 12 itens para desconectar da rotina. Para saber mais, acesse reflora.com.br. Atuale Residência. Atualize seu estilo de vida. Jornal da Manhã. Até onde o conhecimento pode te levar? O Colégio Planck oferece ferramentas para que cada estudante seja protagonista da sua própria história. Com uma metodologia focada em áreas do conhecimento, projetos e habilidades socioemocionais, oferecemos um ensino que promove o alto desempenho. Protagonistas, construindo hoje uma história de sucesso. Mentes e matrículas abertas 2021. Venha conhecer um colégio diferente de tudo que você já viu. Acesse colegioplanck.com.br e agende uma visita. Jovem Pan. Se variedade e qualidade são essenciais para você, sua compra já tem lugar certo. Venha para a Japonesa Pisos, tudo para a sua casa, itens multimarcas, mais de 50 mil metros quadrados de produtos, atendimento especializado e aquela dose extra de elegância e bom gosto. Venha conferir as nossas promoções. Lojas em São José dos Campos, Avenida Barão do Rio Branco 642, Jardim Esplanada, Avenida Nair Toledo de Mira 4210, Jardim Paulista. Jovem Pan. Seu custo com energia elétrica é alto? Possui ares condicionados acima de 18 mil BTUs? Fique frio. Reduza seu custo com ares condicionados em até 35%. Só com a Make Live isso é possível. Instalação rápida e não requer obras. Ideal para farmácias, bancos, lojas, academias, escolas, universidades, hospitais, clínicas, restaurantes e outros. Economize! Ligue agora para 3322-2550 ou pelo contato @makelive.com.br. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7h17. Repita. 7h17. A secretária do Estado de Desenvolvimento Social, Célia Parnes, acompanha amanhã na cidade de Tremembé as ações que o governo está promovendo no combate à Covid-19. A agenda terá início às 10 da manhã no presídio de Tremembé, onde estão sendo produzidas máscaras de proteção distribuídas pela Secretaria de Administração Penitenciária. Posteriormente, ela segue em direção à Secretaria de Ação Social do município para acompanhar a entrega das caixas do Alimento Solidário. A secretária visita uma família beneficiária do programa e, por fim, o Centro de Atendimento e Educação Especial, local que atende cerca de 150 crianças com necessidades especiais para a distribuição de máscaras de proteção e cobertores. 2 homens foram presos na manhã de sábado durante uma tentativa de furto ao Banco do Brasil, no Jardim Satélite, na zona sul de São José dos Campos. Segundo a Polícia Militar, um deles foi surpreendido pelos policiais saindo de um buraco na parede da agência. O outro fugiu pela rua atrás do banco, mas foi detido por outra equipe da PM. Com eles foram apreendidas uma picareta, barras de ferro e um equipamento para bloquear o sinal do monitoramento. A polícia afirmou que eles tentaram chegar ao cofre da agência, mas não conseguiram. A dupla já tem passagens por furto, receptação e roubo.
O Ministério Público Federal denunciou à Justiça Federal o ex-diretor da estatal paulista Dersa, Paulo Vieira de Souza, por lavagem de dinheiro. Segundo os procuradores da República que compõem a Força-Tarefa da Lava Jato em São Paulo, Paulo Vieira, conhecido como Paulo Preto, a ex-mulher dele e as 2 filhas montaram um esquema de empresas para dissimular e lavar mais de 3 milhões de reais de propina e corrupção. Os valores foram pagos por empresários para a obtenção de contratos de obras públicas no estado. A denúncia aponta que Paulo Vieira, operador financeiro ligado ao PSDB, utilizou-se até de um hotel em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, para lavar dinheiro que teria sido obtido de maneira criminosa, decorrente de desvios de obras públicas. A partir de 12 de setembro, a Prefeitura de São José dos Campos vai permitir que bares, restaurantes e similares, localizados no interior dos shopping centers, inclusive nas praças de alimentação, possam retomar o serviço de atendimento no local aos sábados até às 8 da noite. Em contrapartida, permanecem vedados a abertura e o funcionamento integral dos shoppings aos domingos e feriados, podendo ser mantidos somente os serviços de delivery ou drive-thru. A medida, que foi validada pelo Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento do Novo Coronavírus, altera a redação do decreto anterior, que estabelecia horário de funcionamento até às 4 da tarde. De acordo com as novas normas, fica permitida a realização de eventos promocionais em comemoração a datas festivas e tradicionais, como o Dia das Crianças, Black Friday, Natal e Ano Novo. A Prefeitura também flexibilizou as regras de distanciamento entre os clientes no comércio em geral. Agora, os estabelecimentos devem controlar o acesso, garantindo a lotação máxima de um cliente a cada 10 metros quadrados de área de vendas ou serviços. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E neste feriado de 7 de setembro, o dia será de predomínio de sol e pouca nebulosidade na maior parte da região do Vale do Paraíba. A umidade relativa do ar ficará abaixo dos 30% em algumas localidades no período da tarde, caracterizando pelo menos estado de atenção. As temperaturas estarão elevadas entre o Vale e a Serra. Hoje, em São José dos Campos e Jacareí, a máxima deve chegar aos 32 graus. Neste momento, temos 18 graus. 7 horas 21 minutos. Repita. 7h21. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento T-Line Jeep, São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio, 235, Royal Park. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Vem e chega com o sol, traz o abraço da mãe. Família na mesa é mais amor, carinho de pai, mãe, irmão e irmã. A magia do leite é o sabor de um queijo fresquinho, manteiga no pão. Família na mesa é só amor, receita gostosa do coração. Nada melhor do que estar em sua companhia. Cooper, Leite Cooper. Jornal da Manhã. Você sabia que investir em imóveis é uma escolha segura e inteligente que só valoriza ao longo dos anos? E para você fazer um bom negócio, venha para o consórcio imobiliário Ademilar. Com crédito você pode comprar, reformar ou construir um imóvel, quitar financiamento e até planejar o seu futuro com a aposentadoria imobiliária Ademilar. Avenida São João 532 e Avenida Doutor Ademar de Barros 1600. Consórcio compra compartilhada. Ademilar, o investimento da sua vida. Estamos vivendo um recomeço e nós estamos aqui no aquecimento, ansiosos para entrar em cena e mostrar o nosso valor. O profissional de educação física é profissional da área da saúde, essencial para orientar e ajudar na prevenção e recuperação da saúde da população. Promover qualidade de vida é nossa vocação. 1º de setembro, Dia do Profissional de Educação Física. Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo. Somos nós, fortalecendo a profissão. Jovem Pan.
Escolha uma escola que abra as janelas para o seu futuro, mas que, acima de tudo, valorize a sua jornada de aprendizado, que te ajude a construir novas conexões de conhecimento, que te receba como você é e aproveite todo o potencial que tem. O Colégio Teófilo Rezende oferece uma formação sólida, mas também humana. Matrículas abertas do berçário ao 9º ano do ensino fundamental. Vagas limitadas. teófilorezende.com.br. Muito mais que um aluno, muito mais que uma escola. Jovem Pan. O Auá Gastronomia comunica com muita felicidade que está de volta, com a qualidade que você já conhece. Atendimento de segunda a sexta no almoço e delivery todos os dias, das 11 às 22h30. Saboreie as delícias do Auá. Pedidos 3942-1197 ou 991347708. E se preferir, peça pelo iFood ou 99 Food. Auá Gastronomia. Satisfação e qualidade garantida. Rua Madre Paula de São José, 318, Vila Ema. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7h24. Repita. 7h24. A área em que fica a diretoria do Instituto Butantan foi interditada por 7 dias após a confirmação de casos de infecção pela Covid-19 entre os funcionários. A interdição da área do prédio, localizado na zona oeste de São Paulo, ocorreu na semana passada. O Butantan fez uma parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac para produzir, no Brasil, a vacina contra o coronavírus, a Coronavac. De acordo com a assessoria de imprensa do Instituto, o local está passando por procedimentos de limpeza e desinfecção. Todos os colaboradores do setor passaram por exames e aguardam resultados em casa, trabalhando em esquema home office, inclusive o diretor do Butantan, Dimas Covas. Segundo o secretário estadual de saúde, Jean Gorenstein, 4 funcionários da diretoria foram infectados pelo vírus. O Corpo de Bombeiros foi acionado em São José dos Campos na sexta-feira para atender ocorrência de pássaro preso em linha de pipa no Jardim Esplanada. A ave pica-pau estava presa pelas asas e pelas pernas em uma linha de pipa a uma altura de aproximadamente 15 metros. As equipes utilizaram técnicas de salvamento para retirar o animal da situação de risco. O pica-pau foi salvo e entregue para cuidados e, posteriormente, será restabelecido ao seu ambiente natural. Já na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, no município de Tremembé, o Corpo de Bombeiros, durante atendimento de ocorrência de incêndio em vegetação rasteira, teve um chamado inusitado. O solicitante era um pequeno animal indefeso que estava fugindo das chamas, um tatu. Ele aproximou-se da guarnição e abrigou-se no pneu da viatura, pois estava com algumas queimaduras e totalmente desidratado. Os bombeiros cuidaram de suas queimaduras e o hidrataram, devolvendo o tatu ao seu habitat natural em segurança. A Prefeitura de Aparecida publicou um decreto para a reabertura da Feira Livre. Também poderão reabrir bares e restaurantes, além de atrações turísticas no santuário, como teleférico. A Feira Livre da cidade poderá funcionar aos sábados, domingos e feriados até às 5 da tarde com regras. Utilização de máscaras e álcool em gel em todas as barracas. O decreto também autoriza o funcionamento de bares, restaurantes, balsas, trens, aquário, mirante, teleférico de segunda a domingo, com 40% da capacidade máxima do local. O Morro do Cruzeiro e a Torre Mirante permanecem fechados. Agora 7h27, MEC tem 142 bilhões de reais no orçamento e usou apenas 48% do dinheiro em 2020. Até o fim do ano, o Ministério da Educação precisa investir 26 bilhões e meio de reais no setor que mais carece de melhorias no país. Dos quase 143 bilhões aprovados no orçamento 2020, menos da metade se transformou em investimento na área. Até agosto foram usados 48% do total, um montante de pouco mais de 68 bilhões. Outros 47 bilhões estão prometidos em empenhos, mas aguardam a liberação. Os cálculos são do professor da Universidade Federal de Goiás, Tiago Alves, com base nos dados da Controladoria Geral da União. A execução do orçamento é quando o dinheiro chega efetivamente nos estados e municípios para aplicação em programas e escolas, uma realidade que só está no papel. O programa Educação Conectada, por exemplo, não gastou 1 centavo dos 197 milhões até o mês de junho para dotar escolas de computadores e internet.
As informações constam do relatório da ONG Todos pela Educação, com dados do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal. Outro programa que aguarda destinação de recursos é o que prevê tempo integral em escolas de ensino médio, que tinha para este ano 861 milhões. Especialistas atribuem a ineficiência orçamentária ao pagamento de contas atrasadas e às frequentes trocas de ministros na pasta. Em 1 ano e meio do mandato do presidente Bolsonaro, foram 4 ministros, com o atual titular Milton Ribeiro, que assumiu em 16 de julho. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. Os setores aeroespacial, de defesa e segurança ganharam no LinkedIn um canal para conectar empresas e profissionais. A iniciativa surge em um momento importante em que o mercado vive novos desafios impostos pelo novo cenário de pandemia mundial. O grupo Vagas e Currículos Aeroespacial, Defesa e Segurança foi criado na sexta-feira pela ABINDE, Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança, principal entidade representativa do setor. O canal é aberto aos profissionais que buscam recolocação no mercado e também às empresas que terão acesso a um banco de currículos altamente qualificado. A Câmara Municipal de Caraguatatuba abre inscrições a partir de amanhã para concurso público. Ele visa o preenchimento de 42 vagas em 16 funções para níveis de ensino fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 1.400 a R$ 5.300. As provas serão realizadas pelo Instituto INDEC, Instituto Nacional de Desenvolvimento Educacional e Capacitação. As inscrições devem ser feitas até o dia 8 de outubro, exclusivamente pelo site institutoindec.com.br. O governo federal retirou na sexta-feira o pedido de urgência na tramitação da reforma tributária enviada ao Congresso Nacional. Pela Constituição Federal, o presidente da República pode solicitar ao Congresso urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. No entanto, a Constituição também estipula que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal têm até 45 dias para analisar. Caso contrário, a proposta passa a trancar a pauta, isto é, nada mais poderá ser votado antes de o projeto em questão ser apreciado. O pedido de urgência havia sido enviado em 21 de julho, quando a reforma foi entregue ao Legislativo. Com isso, o texto passaria a trancar a pauta a partir desta semana, impedindo a Câmara de discutir outros temas. O preço da cesta básica aumentou no mês de agosto em 13 das 17 capitais pesquisadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIEESE, na comparação com o mês anterior. Em 4 capitais, Curitiba, Brasília, Natal e João Pessoa, o custo da cesta básica diminuiu. Os dados da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos levam em conta os preços do conjunto de alimentos básicos necessários para as refeições de uma pessoa adulta durante um mês. O tempo médio de trabalho necessário para adquirir os produtos da cesta nas capitais pesquisadas em agosto foi de 99 horas e 24 minutos, maior do que em julho. O DIEESE verificou também que o trabalhador comprometeu em agosto, na média, 48,85% do salário mínimo líquido para comprar os alimentos básicos para uma pessoa adulta. Em julho, o percentual foi de 48,26%. Vamos agora aos indicadores econômicos. O dólar comercial fechou em alta de 0,33% na última sexta-feira, cotado a R$ 5,30 na venda, interrompendo assim uma sequência de 3 quedas seguidas. Apesar do resultado no dia, a moeda emendou a segunda semana de queda. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em alta de 0,52% a 101.241 pontos, após 2 quedas. Euro cotado a R$ 6,27, com alta de 0,08%. As bolsas de Nova York, nos Estados Unidos, fecharam em queda na sexta-feira, em meio à continuação do movimento de liquidação de ações de tecnologia. Números positivos do mercado de trabalho americano, divulgados pela manhã, no entanto, chegaram a fornecer um alívio momentâneo aos negócios.
aos negócios. Mas a cautela predominou ao longo do dia, embora o ritmo de perdas tenha diminuído. O índice Dow Jones encerrou em baixa de 0,56% a 28.133 pontos. O Nasdaq recuou 1,27% e fechou a 11.313 pontos, com perda de 3,27% na semana. A hora? 7h33. Repita. 7h33. Vamos de boa notícia, Giovana? Vamos de boa notícia. Estão abertas as inscrições para o programa que seleciona profissionais para participarem de projetos de inovação do Sebrae São Paulo em pequenas empresas. Serão escolhidos 300 profissionais para atuação como agentes locais de inovação em todo o estado de São Paulo. O agente é um bolsista capacitado pelo Sebrae com o objetivo de ser um facilitador de gestão de inovação nos pequenos negócios, identificando necessidades e buscando soluções de acordo com as demandas de cada empresa. Os selecionados irão atuar por um período de 24 meses a partir de novembro. O valor da remuneração é de R$ 4.000 mensais. As inscrições devem ser feitas até o dia 10 de setembro. A aplicação financeira mais tradicional dos brasileiros, a caderneta de poupança, voltou a atrair o interesse dos brasileiros em meio à pandemia. No mês passado, os investidores depositaram 11 bilhões de reais a mais do que retiraram da aplicação, informou o Banco Central. A captação líquida é 8 vezes maior que a de agosto do ano passado, quando os brasileiros tinham depositado R$ 1 bilhão a mais do que tinham sacado. O resultado de agosto é o maior já registrado para o mês desde o início da série histórica, em 1995. Com o resultado do mês passado, a poupança acumula entrada líquida de R$ 123 bilhões nos 8 primeiros meses do ano. A aplicação tinha começado o ano no vermelho. Em janeiro e fevereiro, os brasileiros retiraram R$ 15 bilhões a mais do que depositaram. Em conversa com populares no final de semana em Eldorado, interior de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que está conversando com intermediários e com representantes de grandes redes de supermercados. Isso para tentar evitar uma alta maior nos produtos da cesta básica. O presidente disse que não irá dar canetadas, mas pede patriotismo. O preço de produtos como arroz e feijão tem sido uma queixa constante nas redes sociais do presidente, especialmente relacionadas à decisão do governo de reduzir para R$ 300 o auxílio emergencial que será pago até dezembro. Levantamento feito pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP mostra que as commodities agrícolas de fato tiveram altas recordes nos últimos meses, puxadas também pela alta demanda externa e influenciadas pela queda do real perante o dólar. O enfraquecimento da moeda brasileira faz o produto nacional ficar mais barato lá fora e aumentar a exportação, enquanto a demanda interna não caiu. Trigo, milho e arroz seriam os produtos da cesta básica que mais subiram de preço. A alta do arroz teria sido de 100% em 12 meses e do milho de 65%. INSS notifica mais de 1 milhão de segurados que devem atualizar documentos para não perderem o benefício. INSS começa a enviar notificações para segurados que tiveram o benefício revisado. Quer dizer que após uma análise administrativa, o órgão entendeu que precisa avaliar novamente os documentos que foram levados em conta para liberar a aposentadoria ou a pensão, por exemplo. Serão enviadas cartas para o endereço de cada cidadão e elas também estarão disponíveis de maneira online no aplicativo de celular dos Correios, o que deve ajudar nos casos em que, por algum motivo, não for possível entregar a correspondência. 1.700.000 segurados, aproximadamente, serão notificados e terão até 60 dias para mandar a documentação pedida. Caso contrário, o benefício será suspenso ou bloqueado. Até por conta da pandemia, o envio deve ser feito preferencialmente pelo site ou pelo aplicativo do INSS. Ou o segurado terá que agendar pelo telefone 135 a entrega dos documentos em uma agência. Vale lembrar que, por conta da pandemia, as unidades do INSS estão fechadas, com previsão de reabertura para o dia 14. A retomada das atividades presenciais, porém, já foi adiada 3 vezes. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
Agora 7h37. Repita. 7h37. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E T-Line Jeep São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio, 235, Royal Park. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Você conhece o Policlin Sul? Um pronto atendimento na Avenida Andrômeda com consultas em cardiologia, ginecologia, pediatria, ortopedia e outras especialidades, com agilidade na marcação. Atendemos diversos convênios e particular. Ligue 12-3797-8500. Policlin Sul, há 15 anos atendendo com excelência na região sul. Jornal da Manhã. Construção e reforma Leroy Merlin. Materiais de construção, elétrica, hidráulica, ferragens, pisos e soluções completas para você contar com a Leroy Merlin em cada etapa da sua obra. Compre no site, app, televendas ou na loja. O frio chegou? Não deixe a gripe atrapalhar. Fique bem com Benegripe. Nariz entupido! Benegripe! Indisposição! Benegripe! Dor de cabeça! Coriza! Dor no corpo! Mal-estar! Febre! Contra todos os sintomas da gripe, conte com o poder da linha completa Benegripe. É gripe? Linha Benegripe! Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Jovem Pan. Até onde o conhecimento pode te levar? O Colégio Planck oferece ferramentas para que cada estudante seja protagonista da sua própria história. Com uma metodologia focada em áreas do conhecimento, projetos e habilidades socioemocionais, oferecemos um ensino que promove o alto desempenho. Protagonistas, construindo hoje uma história de sucesso. Mentes e matrículas abertas 2021. Venha conhecer um colégio diferente de tudo que você já viu. Acesse colegioplanck.com.br e agende uma visita. Jovem Pan. Seu custo com energia elétrica é alto? Possui ares condicionados acima de 18 mil BTUs? Fique frio. Reduza seu custo com ares condicionados em até 35%. Só com a Make Live isso é possível. Instalação rápida e não requer obras. Ideal para farmácias, bancos, lojas, academias, escolas, universidades, hospitais, clínicas, restaurantes e outros. Economize. Ligue agora para 3322-2550 ou pelo contato @makelive.com.br. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7h41. Repita. 7h41. Um balão de 28 metros foi apreendido e um homem detido na manhã de ontem em Jacareí. Segundo a Polícia Ambiental, cerca de 30 pessoas tentavam fazer o resgate do balão que chegou a ser visto na zona norte de São José dos Campos e caiu no bairro Rio Abaixo, em Jacareí. Na abordagem da equipe, um homem de 42 anos confessou ser da capital de São Paulo e que estava na cidade apenas para fazer o resgate do balão. O objeto foi apreendido e o homem levado para a delegacia. Duas apostas sortudas, uma de Campinas e outra online, acertaram 6 números e ganharam o prêmio máximo da Mega Sena no sábado. O concurso 2296 sorteou os números 01, 06, 21, 29, 36 e 59. Repetindo, 01, 06, 21, 29, 36 e 59. Cada ganhador receberá 47 milhões de reais. Já a Quina contou com 166 apostas vencedoras, com prêmio de 39 mil reais. E a Quadra teve 8 mil apostas com prêmio de R$1.000. O Ministério Público de Minas Gerais denunciou à Justiça na sexta-feira 11 pessoas, inclusive os sócios proprietários da cervejaria Baker, por crimes cometidos em função da contaminação de cervejas fabricadas e vendidas pela empresa ao consumidor. Os 3 sócios proprietários da Baker foram denunciados pelo crime de corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto alimentício destinado a consumo,
tornando nociva à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo. E por deixar de comunicar à autoridade competente e aos consumidores a nocividade ou periculosidade de produtos cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado. Já 7 engenheiros e técnicos encarregados da fabricação da bebida, segundo o Ministério Público, agiram com dolo eventual ao fabricarem o produto sabendo que poderia estar adulterado. Eles foram denunciados por homicídio culposo e lesão corporal culposa. O helicóptero que levava a dupla Gino e Geno para uma live apresentou falhas mecânicas durante o voo na tarde de ontem e precisou pousar em Santa Bárbara, na região central de Minas Gerais. Segundo a assessoria de imprensa dos artistas, a dupla está bem. Eles haviam saído de Divinópolis, na região centro-oeste do estado, e seguiam para uma festa em Ipanema, na região do Vale do Rio Doce. No caminho, uma fumaça começou a sair da aeronave e, por medidas de segurança, o piloto resolveu descer para checar o que estava acontecendo. Ainda de acordo com a assessoria da dupla, eles seguiram a viagem de carro e o helicóptero de modelo R44-2, prefixo PRNCG, foi levado para manutenção em Belo Horizonte. O helicóptero está com situação de aeronavegabilidade normal no Registro Aeronáutico Brasileiro. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, o certificado foi emitido em abril de 2017, mas está fora do padrão. A Polícia Federal prendeu em uma operação 2 suspeitos de participação de um roubo de $5 milhões no terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, em março de 2018. As detenções aconteceram em São Paulo e Rondônia e foram divulgadas na sexta-feira. Além dos 2 mandados de prisão, a operação também cumpriu uma ordem de busca e apreensão em São Paulo. Na ocasião, um grupo com pelo menos 5 homens armados com fuzis invadiu a área de cargas do aeroporto para levar os dólares, além de quantias em libras e reais, que seriam entregues na Suíça. Sem fazer disparos, os criminosos entraram e saíram da estrutura em 6 minutos. As investigações sobre o mega assalto correm em sigilo e as prisões informadas pela Polícia Federal foram as primeiras relacionadas ao caso divulgadas pelo órgão federal. Os candidatados à primeira habilitação que já concluíram as aulas teóricas do curso de formação de condutor nas cidades do interior e litoral paulista já podem agendar a avaliação. Ela permite ao aluno avançar para a próxima etapa do processo de habilitação. Os agendamentos para as provas teóricas, que serão realizadas presencialmente nas unidades do Detran e Poupa Tempo no interior e litoral, foram liberados na semana passada nos portais dos 2 órgãos. Para os candidatos que passam pelo processo de formação na capital, os agendamentos começam amanhã. Nesta data, o Centro de Formação de Condutores em todo o estado também poderão começar a aplicar as provas teóricas. As unidades do Detran, Poupa Tempo e os centros de formação poderão atuar dentro do limite de 30% da capacidade. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, não espera uma vacinação ampla contra a Covid-19 até meados do ano que vem, disse uma porta-voz da entidade, Margaret Harris, na sexta-feira. Ela enfatizou a importância de checagens rigorosas sobre a eficácia e a segurança das vacinas. Nenhuma das candidatas à vacina que estão em testes clínicos avançados demonstrou, até agora, sinal claro de eficácia em um nível mínimo de 50% buscado pela OMS. A Rússia deu aprovação regulatória para uma vacina contra a Covid-19 em agosto, após menos de 2 meses de testes em humanos, levando alguns especialistas ocidentais a questionarem a eficácia e a segurança do imunizante. Autoridades de saúde pública dos Estados Unidos e a Pfizer disseram que a vacina pode estar pronta para a distribuição até o final de outubro. Agora 7h46. Repita. 7h46. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão atuando na Avenida Doutor Ademar de Barros, na Vila Diana, Rua Armando de Oliveira Cobra, no Serimbura, Rua Antônio Aleixo da Silva, no Jardim Satélite e também na Avenida dos Cegonheiros, na Vila Patrícia. Todos os pontos, a velocidade máxima é de 50 km por hora.
Estradas. Manhã tranquila pelas principais rodovias que cruzam a nossa região. Rodovia Presidente Dutra, rodovia Ayrton Senna, corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto. Todas seguem com trânsito tranquilo nesta manhã, sem problemas para o motorista. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, segue também com trânsito tranquilo, com sol em praticamente toda a sua extensão, assim como a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Neste momento o motorista não enfrenta problemas. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também tem trânsito fluindo bem, principalmente no sentido litoral. Agora, no sentido subindo da serra aqui para Taubaté, a gente já percebe o trânsito um pouquinho mais intenso, viu, Clemente? Eu acho que tem gente que já está se antecipando e já está subindo, viu? Não está assim muito intenso, mas está acima do normal que a gente está acostumado a ver todos os dias nesse horário. Mas por enquanto ainda está fluindo tranquilo também aí pela Oswaldo Cruz. Hora. 7h48. Repita. 7h48. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. T-Line Jeep São José dos Campos, Rua Carlos Mauri Auríquio 235, Royal Park. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Seu sonho de ter um Jeep Zero começa aqui na T-Line Jeep São José dos Campos. As melhores ofertas da região e uma super avaliação do seu semi-novo. Venha se surpreender. T-Line Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio 235, Royal Park. Jovem Pan. Pensando em móveis planejados? Estilo Movelaria. Eficiência, tecnologia e sofisticação. 5 anos de garantia e entrega garantida. Estilo Movelaria. Conheça nossas lojas. estilomovelaria.com.br. Jornal da Manhã. Chegou a São José dos Campos o novo aplicativo de mobilidade urbana, Garupa. O Garupa é 100% brasileiro, mais econômico e conecta de verdade pessoas e motoristas. Um novo conceito que traz serviços diferenciados que tornam sua experiência mais segura e completa. Tem o Garupa Kids, Garupa Pet, Garupa Mulher, Garupa Educação, Garupa Objeto. Baixe agora o Garupa para seu celular e confira todos os serviços. Disponível na Apple Store e Google Play. Garupa São José, sua mobilidade, nossa paixão. Rádio Jovem Pan. Há 8 anos consecutivos, Unip é a universidade particular preferida do mercado profissional, conforme ranking universitário Folha. Estude ainda neste semestre com matrícula gratuita e isenção da mensalidade de agosto. Mensalidades a partir de R$ 199. Confira o regulamento no site e faça o vestibular online gratuito. Unip. Qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. Jovem Pan. Se você não quer ficar sem energia, ligue para a PS Grow. Se você quer economizar com energia, chame a PS Grow. E que tal gerar sua própria energia só com a PS Grow? Seja noite, seja dia, chame a PS Grow. E não fique sem energia. www.apsgroup.com.br. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7h51. Repita. 7h51. O Grande Prêmio da Itália foi certamente um dos mais surpreendentes, imprevisíveis e emocionantes da temporada de 2020 da Fórmula 1 até o momento. Pierre Gasly, da AlphaTauri, venceu a corrida com a dupla Sainz e Stroll, da Racing Point, completando o pódio. A tarde em Monza não foi boa para a poderosa Mercedes. Lewis Hamilton, que liderava a prova com folga, recebeu uma punição por entrada irregular nos boxes e terminou em 7º. O finlandês Valtteri Bottas também foi discreto e acabou em 5º. O GP também foi marcado por um forte acidente de Charles Leclerc da Ferrari, o que causou uma bandeira vermelha e ele não se feriu. Na relargada, Gasly pulou para a ponta. O único invicto do Campeonato Brasileiro, Palmeiras voltou a vencer depois de 2 empates.
A equipe derrotou o RB Bragantino de virada por 2-1 em duelo válido pela 8ª rodada, graças à atuação decisiva do jovem Gabriel Veron. Ele saiu do banco para balançar as redes e dar assistência para o outro gol. Corinthians e Botafogo empataram por 2-2. A partida teve pênalti polêmico, falha de Cássio, gol de Calu e um gol salvador de Jô aos 47 minutos. Já o São Paulo recuperou a vice-liderança do Campeonato Brasileiro ao bater o Fluminense por 3-1 de virada ontem no Morumbi. O time carioca saiu na frente com Wellington Silva ainda no primeiro tempo, mas a equipe paulista melhorou depois do intervalo, modificada por trocas de Fernando Diniz, e alcançou a vitória com gols de Brenner, Luciano e Vitor Bueno. O Santos bateu o Ceará por 1-0 na noite de sábado no Castelão e ganhou tranquilidade no Campeonato Brasileiro depois de 3 rodadas sem vencer. A partida teve 5 jogadores expulsos, mais o técnico do Ceará, Guto Ferreira. E vamos às reclamações ouvintes. Vamos, Eloy, agora no nosso WhatsApp 99707-7791. Vamos lá, Clemente, a gente tem a reclamação aqui do Jefferson Silveira. Ele mandou a reclamação dele pelo chat aí da nossa transmissão ao vivo do YouTube na semana passada, e ele diz aqui que precisam de um recapeamento urgente na rua Jaguari, na região da Vila Dirce. Segundo informações do Jefferson, tem muitos buracos por lá, a situação está bastante complicada. Então, rua Jaguari, na região da Vila Dirce. Nosso ouvinte de Jacareí também mandou mensagem na semana passada reclamando de pessoas que ficam ali nos semáforos, nas praças, próximos dos comércios, na região do Fórum também, pedindo dinheiro. Segundo informações desse nosso ouvinte, a maioria dessas pessoas são usuários de drogas. Isso, em Jacareí, São José dos Campos, todo lugar, né? Impressionante, muito complicado, né? isso. É enxugar gelo também, né? Não conseguem colocar uma qualidade para esse pessoal e a coisa complica cada dia. Fica muito difícil, né? Mas está aí a reclamação desse nosso ouvinte, que as autoridades tentem pelo menos fazer alguma coisa, né? O Hermolau, que é nosso ouvinte do Putim de São José dos Campos, ele reclamou na última semana de um ponto de ônibus ali na cidade Jardim, ao lado da escola Marta Bibi, na altura do número 1119. E na sexta-feira, logo pela manhã, logo depois de terminar a edição do Jornal da Manhã, ele mandou fotos, mandou mensagem pra gente, mostrando o pessoal lá, consertando o ponto. A gente fica muito feliz de ter resolvido rapidamente esse problema, que era uma situação de risco, e o Hermolau também agradece aí a nossa participação nessa situação, e nós agradecemos o pronto atendimento, né, da Secretaria de Mobilidade Urbana, que foi lá e reparou na sexta-feira o ponto de ônibus, né? E esse é o nosso objetivo, não é meter o pau em ninguém, brigar com ninguém, apenas passar um problema. Sim. E que seja consertado e tudo se resolve. Exatamente, até porque pela quantidade de pontos que a gente tem na cidade, se não forem os nossos ouvintes comunicarem, realmente fica difícil fiscalizar tudo. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação, alguma reclamação, manda pra gente. Nosso WhatsApp é o 12997077791. Repetindo, 12997077791. E vamos ao comentário, né, de Alexandre Garcia, direto de Brasília. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Clemente. Hoje é a data nacional brasileira. O início do Brasil, o nascimento do Brasil, o Natal do Brasil como nação independente. O Brasil já deixou de ser colônia quando chegou o príncipe regente Dom João VI ao Brasil, né? Em 1808, 1800. E durante esse período, o Brasil ficou Reino Unido a Portugal e Algarves. Depois o príncipe regente, que já era rei porque já tinha morrido a rainha, voltou para Portugal e deixou aqui o filho. Mas aí as cortes portuguesas já estavam querendo puxar o Brasil para baixo de novo para virar colônia. Aí a princesa Leopoldina, no dia 3 de setembro, assinou a Declaração da Independência, né, instada pelo José Bonifácio de Andrada e Silva, enquanto Pedro viajava, né, estava em Santos. Pedro recebeu a comunicação da princesa quando estava voltando no dia 7 de setembro, e ele só fez desembainhar a espada, porque Leopoldina já tinha declarado a independência. Hoje, 10 da manhã, comemorações restritas ao Palácio Alvorada, hasteamento da bandeira, execução do hino, a presença de autoridades e 10 minutos de show da Esquadrilha da Fumaça sobre a esplanada de Brasília. Os desfiles militar e estudantis estão
militares e estudantis estão cancelados para evitar aglomeração, né? Evitou-se aglomeração lá no Rio, por exemplo, na Avenida Rio Branco, mas a aglomeração nas praias tá imensa, né? É uma coisa assim meio incompreensível, a hipocrisia. Faz-se o cuidado de um lado, né? Dentro de uma igreja, todo mundo separado, com máscara, né? E lá na praia, todo mundo junto, se divertindo. Bom, o ministro Dias Toffoli deixa a presidência do Supremo dia 10 e fez um balanço importantíssimo, no qual ele declara, nesse balanço, que jamais o presidente Jair Bolsonaro teve qualquer atitude que contrariasse o regime democrático. Ele está mandando um recado para os ministros Barroso e Fachin, presidente e vice da Justiça Eleitoral, que andaram fazendo declarações dizendo que o presidente da República é autoritário, não gosta da democracia, gosta da ditadura e gosta da tortura. Olha o que disse o ministro Dias Toffoli na sua despedida: de todo o relacionamento que tive com o presidente Jair Bolsonaro e com seus ministros de Estado, nunca vi da parte deles nenhuma atitude contra a democracia. Tive um diálogo intenso com ele, no sentido de manter a independência entre os poderes, etc., etc. E ele sempre respeitou essa independência e as declarações do Supremo de assuntos inconstitucionais. Vejam só, né? Bom, tem um outro ex-presidente, no caso Fernando Henrique, que está se queixando que tucanos estão namorando Bolsonaro e que com isso o Bolsonaro se encaminha para a reeleição. Ele diz também que a reeleição, e foi decidida no governo dele, ele se beneficiou disso, que teria sido um erro, que o melhor é um mandato de 5 anos por parte do presidente da República. De novo a gente fica imaginando, né? Sábado fez 2 anos da facada desferida por Adélio, no mesmo dia em que ele estava registrado como visitando um gabinete de deputado na Câmara em Brasília. Adélio era do PSOL. Imaginem se alguém do partido, alguém seguidor do candidato Bolsonaro, tivesse dado uma facada no candidato do PSOL. Será que a campanha eleitoral continuaria ou seria suspensa até que o candidato voltasse? Pois o candidato que estava na liderança da campanha foi retirado da campanha, deixou de participar da campanha e a campanha continuou. A Justiça Eleitoral permitiu que um gesto de força, retirando o candidato da disputa, né, permitiu que a campanha continuasse. Se fosse o inverso, eu não sei se continuaria a campanha. Mas, enfim, o resultado foi favorável ao candidato que ficou com a cadeira vazia nos debates, que ficou ausente da campanha, né, porque o povo percebeu a desonestidade e deu o voto como queria dar, né? Mas foi uma decisão que eu acho que foi errada de parte da Justiça Eleitoral. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8h01. Repita. 8h01. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento T-Line Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio, 235, Royal Park. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.
Termina aqui o Jornal da Manhã, edição regional de São José dos Campos, desta segunda-feira, feriado de 7 de setembro de 2020. Confira também esta edição no canal do YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos e também em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã, às 6 da manhã. Bom dia a todos, bom feriado e até lá. Bom dia, Vale.